Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco. Hoje, como sempre, gravando no Hotel Seringal, que recebe nosso convidado, a equipe, com este café da manhã delicioso. Converso hoje com Maciclei Rego. Pela primeira vez em 21 anos, eu vou fazer um programa mostrando como se faz um livro. Ou seja, vamos falar de uma editora. E o Maciclei vai fazer você viajar nessa história. Maciclei, quais os primeiros passos para um escritor ter o seu livro editado? Qual é o procedimento, o primeiro procedimento inicial? É interessante, porque existe toda uma preparação realmente para se editar um livro, né? É comum um autor chegar com a gente, com a editora, e pensar que o livro dele está pronto, né? Assim que ele termina a edição, assim que ele termina de escrever os originais, ele chega e diz assim: conclui meu livro, eu quero imprimir meu livro. Na verdade, a ideia do autor sempre é essa: depois que ele conclui todos os seus originais, ele está com aquele material em mãos, os originais, e pensa que o livro dele está pronto. Na verdade, ali está começando toda essa história da edição, né? Então, o primeiro passo realmente seria esse, né? Ele tem que estar com o conteúdo concluído, né? Todos os originais. E que há um número muito grande de autores que têm o conteúdo pronto, mas que também não sabe como chegar na editora, né? Isso. Na verdade, a nossa editora, ela tem essa questão de pegar o conteúdo do autor, fazer uma análise, passa por um procedimento de uma análise editorial, e a partir daí a gente começa todo o processo de edição, que vai ser esse processo de... O primeiro passo seria uma revisão ortográfica, né? A partir dos originais, nós vamos fazer uma revisão ortográfica. Na sequência, vamos começar um projeto gráfico do livro, né? A gente faz uma conversa com o autor para saber de que se trata o livro, né? De que assunto está abordando aquele material. Então, a partir daí, nasce essa ideia do projeto gráfico, né? De como fazer esse livro, né? Apesar do livro já ter um formato padrão específico, né? Mas a partir da ideia do conteúdo, do assunto do livro, a gente pode transformar aquela ideia do autor numa outra história que ele também acaba juntando tudo, né? Casando com ele o que ele não tinha pensado ali, a gente consegue criar uma outra história e fundir aquilo, e a partir daí nasce esse projeto gráfico, né? Você nasce profissionalmente numa outra editora, foi ganhando experiência e até dar um passo solo para criar a sua própria editora, hoje já conceituada em Manaus. Como foi essa experiência? Já tenho mais de 20 anos de experiência de mercado, né? Minha formação, na verdade, ela é em design gráfico. Bem antes de começar a trabalhar em editora, eu já trabalhei em jornal, né? Trabalhei em redação de jornal. Então, acho que a minha experiência maior mesmo, ela foi adquirida ali na redação de jornal, que eu trabalhei na parte de direção de arte, né? Então, eu comecei a pegar esse ritmo, um ritmo frenético, né? De ter que entregar as coisas dentro do prazo. Eu tenho 5 minutos para fazer um trabalho, você tem fechamento de matéria, eu preciso fechar isso em 10 minutos, 15 minutos. Então, a partir daí eu comecei a adquirir esse pensamento rápido de como executar as tarefas, né? Saindo de redação de jornal, aí eu fui convidado para trabalhar numa editora, também uma editora que estava iniciando no mercado aqui em Manaus. Então eu pude, na verdade, trabalhar todo o processo de criação da editora, até o auge, na verdade, então partir para uma carreira solo, né? Quando você cria uma obra, essa editoração é propriedade da editora? Sim, é propriedade intelectual. O projeto gráfico, todo o projeto gráfico, a diagramação, a criação de capa, é propriedade intelectual da editora, né? A partir do momento que a editora cria aquilo, coloca o selo editorial, o projeto gráfico em si é da editora. O conteúdo, o direito autoral é do autor de quem escreveu. Mas, por exemplo, ele publicou comigo, se nós fizemos um projeto gráfico, então, se ele quer sair da nossa editora e ir para uma outra editora, então ele não pode utilizar aquele projeto gráfico
uma outra, ele vai ter que criar uma nova edição, então partir para uma outra edição. Novo projeto gráfico para poder... O conteúdo sim, o conteúdo é dele, é totalmente registrado dele, né? Bom, o livro dá muito trabalho. Há certa dificuldade nesse processo de diagramação. Como é que funciona a diagramação? Você faz uma leitura prévia e começa a diagramar, você passa a vivenciar o texto, você acaba sendo partícipe da história daquela obra? Sim, é fundamental. A diagramação, ela é uma matemática, na verdade. A gente aprende aquilo aqui, não é um dom que tu vai fazer, tu vai estudar para aquilo, né? Como eu falei, minha formação é em design, então tem toda uma metodologia de trabalho, né? Do projeto gráfico, da diagramação, do equilíbrio, das formas. E tudo em função do texto que tu quer mostrar no teu projeto gráfico. Naturalmente, tu brinca com as fotografias de acordo com o texto. Sim, tudo é... As imagens são... Tudo é relação, equilíbrio, peso, forma. Tudo é harmonia. Tudo é gestalt, né? Isso é função, não tem como dizer. O livro, justamente porque o livro... ele tem que ter uma função. O design é isso, ele precisa dar uma função ao objeto. Então, a função do livro é essa, é a função de mostrar aquele conteúdo para o leitor, né? De forma agradável, né? Você fez um livro de poesia que tornou-se referência, onde você brincou com as imagens de acordo com as poesias. Fale desse livro. Esse é bacana porque esse livro ele é de um publicitário amigo meu, Renato. Ele, além da questão da publicidade, ele é escritor e poeta, né? Músico também. Então, ele deixou que eu ficasse livre. Ele me entregou o texto, mas eu terminei meu material, tá aqui, vou colocar em tuas mãos agora, tu pode fazer o que você quiser. É livre, o texto é seu. Então, dessa maneira, ele me permite que com a loucura que ele escreve, com a forma que ele pensou, eu consigo também trabalhar no conteúdo dele, né? Porque a partir da leitura que eu faço no texto dele, eu tenho a minha concepção. E é claro que isso também a gente conversa e fica numa igualdade, né? Você editou um catálogo de doação em inglês. Como é essa dificuldade? Por exemplo, o autor chega lá e diz, eu quero um livro em outra língua. Como é que funciona isso? Da mesma forma que nós trabalhamos o texto original a tradução em português. É responsabilidade do autor? Sim, se ele já vem o texto, se ele tiver o conteúdo já com essa tradução, sem problema, o que a gente pode fazer, mas nós também podemos fazer essa versão. Se ele quer um livro bilíngue, trilíngue, a gente consegue fazer essa versão para outros idiomas, né? Nesse caso, esse trabalho interessante que nós fizemos foi um catálogo de arte, né, com uma amostra, que foi uma doação de medalhas e itens olímpicos. Então, todo o texto já veio em inglês, né? Todo o conteúdo já era em outra língua. Então, a ideia ficou mais fácil. Ficou mais fácil, né? Eu quero pedir licença de você, Macicleide, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu quero falar de Guaraná Magistral. Magistral Guaraná do Amazonas. Você no interior do estado quer ter os produtos Magistral? É muito fácil. No rodapé do seu vídeo está o telefone, os contatos. Você ganha inclusive um prêmio. Tenha os produtos Magistral na sua revenda. Falo com você, especialmente do interior do estado. Me aguarde, eu volto em seguida. Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco está hoje no restaurante Por Aqui. E eu vou conversar com o Raimundo, que vai falar dessas delícias para todos nós. Nós temos todos os dias tambaqui na brasa, caldeirada de tambaqui, tucunaré de escabeche. Aos domingos, um buffet maravilhoso. As carnes também estão à disposição dos clientes? Está à disposição dos clientes, todos os tipos de carne. Eu quero falar com você que é do interior do estado. Faça seu cadastro no telefone que está no nosso vídeo. Você vai ganhar um prêmio. Tenha na sua revenda os produtos Magistral. Tudo isso vai muito bem com o regente agora de roupa nova. É a dica do programa Literatura em Foco para você.
Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu gravo com muito prazer com Marciclay Rego. Claro, eu estou falando de editora, estou falando de editar livros. E você está conhecendo esse passo a passo na edição de uma obra. Marciclay, custo do livro é muito alto. Muitos autores não têm condição de editar uma obra. Não há projetos nem do governo federal, nem do governo estadual, ou muito menos municipal, que possa facilitar a edição de obra. Por que é tão caro assim? Esse é o ponto nevrálgico que a gente pode dizer assim. O custo de produção, na verdade, é matéria-prima, né? Papel, cola, máquina, tempo de máquina, impressão. O que torna o custo do livro caro justamente é isso, é o processo da impressão do livro mesmo. Porque o livro ele tem dois processos, na verdade, dois momentos. É o momento da edição, que ele está dentro da editora conosco, que ele parte dessa questão do projeto gráfico, diagramação, criação de capa, revisão ortográfica, toda a parte de catalogação, que ainda tem essa questão, né? Catalogação e ISBN, né? Criação de... São outros profissionais, né, que entram nessa área. São vários profissionais envolvidos dentro dessa parte. Terminou essa etapa da edição do livro, vamos para a etapa da impressão. Essa impressão, ela representa quase 70% do valor do livro, do custo do livro. Então, fora a distribuição, né? Depois da impressão, tem a questão da distribuição. Se a pessoa quiser distribuir o livro, quiser colocar no mercado, vai onerando o custo. O livro de capa dura fica muito mais caro ainda. Por quê? Questão, porque como o próprio nome dele diz, como ele é chamado, é um livro de luxo. Então, o material dele é mais... O custo de produção dele torna-se mais caro pelas questões de papelão, de papel especial, costura. É mais um trabalho manual? Não. Também. Também, né? Há mercados ainda que trabalham manualmente, né? Mas nós trabalhamos com gráficas fora do mercado de Manaus. Então, todo o processo industrial ele já é robotizado, né? No parque gráfico que nós fizemos fora, um livro capa dura, ele entra num processo que é tudo automatizado através dos robôs que colam, passa cola, puxa a capa, vão costurando. Quer dizer, máquinas moderníssimas. Hoje o nosso parque gráfico em Manaus, a gente não consegue fazer um material automatizado. O processo em Manaus ainda ele é um processo manual. Se a gente for visitar uma gráfica hoje, você vai ver as pessoas passando cola com pincel ainda, costurando, entendeu? Mas esse processo ele é automatizado já. O teu mestrado nessa área facilitou a tua vida de criação? Não, facilitou não. Ele ampliou meu mercado, na verdade. Porque o meu mestrado, eu sou formado em design, o meu mestrado é em design de novas tecnologias. Então, a partir desse momento que eu entrei no mestrado, ele abriu um novo campo. Abriu um novo campo, porque eu tenho trabalhado agora com essa questão do livro, do futuro do livro, que são as questões do livro digital, dos livros com a realidade aumentada, realidade virtual. Na verdade, eu tenho estudado isso, como vai ser o futuro do livro daqui para frente, porque a tendência, quais são as tendências? A nossa tendência, o livro de papel nunca vai sumir, isso é certeza, né? O livro físico? O livro físico. Mas a função dele sempre vai ser essa, né? De guardar, de ser um repositório de informação. Mas de que forma a gente vai guardar esse livro? Em que mídia a gente vai guardar esse livro? Pode ser na internet, pode ser. E acho que o grande salto do livro talvez seja a questão do audiolivro, que está em alta. Está em evidência agora. Porque o próprio momento, as pessoas não tem mais muito tempo, né, para sentar e ler um livro, estão lendo dentro do carro, estão com o smartphone. Então, vai ouvindo o livro. Né? Acho que o grande futuro do livro, os podcasts, né, na verdade, eles se tornam-se livros, né, também. O teu programa, né, acaba sendo uma mídia que entrete as pessoas e vai fazer com que as pessoas escutem e, ao mesmo tempo, aprendam, né? Uma das tuas especialidades, e você é reconhecidamente nesta área, é capa. A capa é uma das formas de chamar a atenção da obra e você brinca com o conteúdo e com a capa. De certa forma,
o leitor vê a capa e já se transporta para dentro da história. Me fala dessa criação da capa. A capa do livro, na verdade, ela é um fator fundamental para o livro. Né? Ela vende o livro? Sim, ela é uma ferramenta do design e do marketing, na verdade. A função dela é essa. Dentro do design, a função da capa do livro é vender o livro. Né? Então, mas a partir do momento que a gente começa a ler o que está acontecendo, então a gente consegue captar o que a gente quer transportar para dentro do livro. São detalhes apenas, na verdade. Também tu não consegue trazer todo o conteúdo do livro, acaba sendo uma sinopse um resumo do... Quer dizer, o leitor se passa para a obra já através da capa. Sim. Ele, a partir da capa, ele vai criar essa curiosidade, né? Ele vai ter essa ideia de que vai ser interessante o conteúdo do livro. Perfeito. Essa é a função. Né? Marciclay, eu quero pedir licença de você e de você, telespectador, para um segundo intervalo. No entanto, eu quero falar da Importadora Tevelá. Claro que a Importadora Tevelá está em todo o interior do estado e no estado de Roraima. Você que mora no interior do estado, você não precisa vir a Manaus para comprar na Importadora Tevelá. Aí mesmo, na sua cidade, você compra os mesmos produtos que são vendidos em Manaus. Importadora Tevelá, 46 lojas à sua disposição. Vamos voltar em seguida, eu converso com Marciclay Rego. Me aguarde, porque rapidamente estarei de volta com você. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu falo com Marciclay Rego, proprietário da editora Rego. Estamos falando da construção do livro, o passo a passo de se construir um livro. Marciclay, o autor, ele tem alguma chance, alguma possibilidade de dar sugestões na criação da obra, especialmente capa, orelha, prefácio, enfim? Sim, ele é partícipe de todo esse processo, desde o início ao fim. Nós fazemos uma reunião, colhemos um brief dele, o que ele está querendo realmente com aquele material, né? Então, a partir desse ponto central da ideia dele, a gente atende, mas também é claro que a gente vai fazer com que a ideia da editora seja uma referência para ele também, a partir da nossa linha editorial, né? Ele tem essa função, o autor. Ele trabalha conosco, né? A editora não pega o conteúdo e trabalha sozinha. É sempre... Você naturalmente produz 2, 3 capas que vai ser decidido entre vocês e o autor. Sim, às vezes é até mais fácil quando faço uma leitura rápida no texto, no conteúdo, a gente consegue até vislumbrar de maneira mais rápida, ter um insight, uma ideia que já leva assim num ponto certo, né? Talvez pela experiência, né? Bom, a tua editora é praticamente você e a sua esposa. Qual a função dela nesse contexto? A minha esposa é fundamental nesse contexto, porque ela, junto comigo, nós fundamos, na verdade, a editora, né? Desde o início, né? A editora tem 10 anos, nós estamos nesse processo juntos, ela é formada em produção editorial, então ela me acompanha, toda essa parte da produção editorial do livro, ela que faz, né? E eu comando essa parte artística e a parte editorial, mas ela trabalha por trás, que é essa parte de produção, de buscar a informação. As imagens, de acordo com o texto. É. Agora, quantas obras você já editou nesses 10 anos? E são muitas obras e de autores importantes. Se eu for contar da editora, a editora tem 10 anos, né? Ela completou 10 anos esse ano. Pela editora nós já publicamos mais de 200 obras, né? Agora dentro da minha carreira mesmo, acho que tem eu posso dizer que eu tenho mais de 1000 títulos publicados, né? Até desde criação de capas a livros completos, né?
Você tem sido uma referência na produção das obras da Academia Amazonense de Letras e tem sido uma produção razoavelmente importante através da administração do presidente Roberto Braga. Inclusive os livros dele também são editados por vocês. Sim, isso é fantástico, né? Para a gente isso é muito importante, poder fazer esse material dos imortais da Academia. Isso também me deixa profundamente feliz, né? Alegre, porque eu pude conhecer todo esse manancial justamente dessa produção acadêmica. É, interessante. Agora, o autor tem uma expectativa do nascimento da obra, a editora também. Isso é como todos dizem, né? É o filho, né? É um parto, né? É a espera de um filho, né? É a espera de um filho mesmo. E às vezes esse filho demora a sair, que a gente tem que pegar um fórceps e trazer ele à vida, que se a gente deixar também, o autor quer que a gente fique burilando naquele negócio ali que não sai, passa tempo. A gente precisa dar um corte mesmo no cordão umbilical, tem que nascer. Né? Tem que nascer, é verdade. Agora, Marciclay, e a diferença entre o livro colorido e o livro preto e branco? Tem um custo em cima disso? Sim. Livro colorido, ele praticamente pode ser chamado de livro de luxo, né? O custo de produção dele é bem mais caro. Um livro comum, tipo brochura de texto, já fica mais praticável o custo dele para um autor. De certa forma, você também faz os lançamentos do livro, você produz todo o lançamento da obra. Teve um tempo que nós fazíamos muito essa questão desse tratamento todo o processo final, até o lançamento. Hoje em dia não muito mais, a gente está fazendo isso. O próprio autor ele já quer fazer, né, o seu lançamento nas redes sociais, inclusive, né? Inclusive agora, junto com a pandemia, nós fizemos alguns lançamentos mais virtuais, né? Então fica mais a cargo do próprio autor essa questão. Nós fazíamos uma distribuição aqui nas livrarias locais também, né, do livro. Hoje nós temos um processo que é bem interessante, que a gente consegue colocar nas plataformas virtuais o livro e a pessoa pode comprar um livro por demanda agora também. Publicando com a gente consegue colocar um livro, por exemplo, na Amazon. A pessoa vai no site, compra e aquele livro é impresso apenas um exemplar e enviado para qualquer lugar do Brasil. A editora já diretamente coloca na Amazon? Isso. A gente faz esse acordo com o autor, o livro não precisa nem ser impresso, na verdade. A gente edita o livro, faz toda a diagramação, todo o processo criativo do livro, mas em vez de imprimir, a gente coloca aquele livro na plataforma digital, que é a Amazon, que é Submarino, e a partir o leitor compra o livro e chega na casa dele um livro impresso. Isso não altera o custo para o leitor? Não fica mais caro? Não, para o leitor? O que está comprando o livro. Não, sai o mesmo custo de um livro na livraria. Na livraria. Sai mais barato para o autor. Sai mais barato para o autor. Porque ele não vai ter o custo de impressão naquele momento. Ele vai estar pagando apenas pelo preço de edição de um livro digital. Recentemente, o presidente da Academia Amazonense de Letras, Roberto Braga, teve um livro lançado por você nesse sistema. Isso, esse sistema. Um livro bonito, um livro de 700 páginas. Ele não foi impresso, ele tá sendo vendido diretamente na Amazon. A pessoa faz o pedido e chega em casa um livro. Tá certo. Marciclay, foi um prazer enorme falar com você, até porque pela primeira vez em 21 anos nós falamos do passo a passo da construção de uma obra. E agora você tem a oportunidade de se despedir e deixar seus agradecimentos, naturalmente. É fantástico, eu quero agradecer, porque é uma grande oportunidade, na verdade, como você falou, né? Acho que é difícil a mídia de mostrar o nosso trabalho, né? Então, essa oportunidade aqui é fantástica para a gente, para a editora que tem 10 anos no mercado. Você, autor independente que queira fazer algum tipo de publicação, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. A gente vai estar disposto a atendê-lo. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu quero agradecer a Magistral, nosso patrocinador, a TV Lá, nosso patrocinador, e agradecer você, telespectador, que há 21 anos está caminhando conosco. Um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade. Mas nos aguarde, porque no ano que vem estaremos de volta com você, porque Deus haverá de permitir. Até lá!